Os anos de 1920 foram de festa nos Estados Unidos. O país que saiu vitorioso da Primeira Guerra caminhava para se tornar a maior economia do mundo. Os norte-americanos consumiam como nunca. A indústria crescia, mas ao final da década, uma crise abalaria este estado de prosperidade e se espalharia pelo mundo. A Primeira Guerra Mundial deixou um rastro de destruição na Europa. As plantações estavam arrasadas, as cidades destruídas e as indústrias inativas. Já os Estados Unidos entraram tarde na guerra e não tiveram combates em seu território. Foram os maiores beneficiados com o conflito. Os Estados Unidos vão ter aí um protagonismo muito importante. Porque se durante a Primeira Guerra eles puderam desenvolver a sua indústria, desenvolver a sua agricultura em função de uma demanda dos países em guerra, o pós-guerra significou para os Estados Unidos uma continuidade dessa, digamos, política de produção para um mercado que naquele momento era um mercado bastante ampliado e que implicava investimentos, né, que alimentavam o desenvolvimento do capitalismo norte-americano. A década da prosperidade é considerada a década de Vinci, certo? Ela foi uma década de prosperidade econômica, forte crescimento econômico e grandes mudanças em função desse crescimento, certo? A principal consequência da Primeira Guerra Mundial para a economia norte-americana foi, externamente, que a economia norte-americana se tornou a primeira economia do mundo. O capital norte-americano foi fundamental para recuperar os países europeus. Empréstimos públicos e privados ajudaram a reconstruir países como a Alemanha. Enquanto, aos olhos do mundo, os Estados Unidos eram a tábua de salvação, internamente, o país passava por grandes transformações sociais. A volta dos ex-combatentes, em especial dos ex-combatentes negros, promoveu duas mudanças importantes. Em primeiro lugar, para eles foram oferecidas facilidades para a sua reinserção na vida civil. Eles tentaram se transformar todos em pequenos empresários, em pequenos comerciantes, etc. Em segundo lugar, os negros voltaram com uma nova consciência de sua situação, certo? Tinham arriscado a sua vida pela pátria, portanto, eles queriam serem tratados como cidadãos iguais aos outros. Na verdade, a origem do movimento dos direitos civis se encontra nesse momento, certo? Ele teria que percorrer ainda 5 décadas, certo, até conseguir impor majoritariamente as suas reivindicações. Mas, de qualquer maneira, os negros tinham uma nova consciência e, portanto, passaram a ocupar um novo lugar na sociedade. Do you know what it means to miss New Orleans? Um dos principais impulsos para o crescimento da economia norte-americana foi a indústria de automóvel. Henry Ford foi o pioneiro. Ao lançar o Ford T, um modelo revolucionário para a época, ele ajudou a expandir outras indústrias e o mercado. A indústria do automóvel teve repercussões em toda outra série de ramos industriais. A produção de aço, a produção de partes para automóvel, a construção das estradas, a produção de petróleo. Em pouco tempo, os norte-americanos entenderam que era essencial incentivar o consumo para continuar movimentando a economia. A publicidade dava seus primeiros passos. Agora era necessário criar campanhas publicitárias que atingissem o país inteiro, um país de dimensões continentais. Para isso foi necessário mobilizar uma enorme quantidade de recursos materiais e também intelectuais. Passaram a se formar pessoas especializadas em publicidade. A origem do publicitário atual está nesse momento. Os norte-americanos responderam imediatamente ao mundo ideal criado pela publicidade. Passaram a comprar carros, casas, roupas da moda, eletrodomésticos, cosméticos. A busca por diversão também passou a fazer parte do cotidiano. A vida noturna floresceu e as viagens viraram moda entre a classe média. Esse novo estilo de vida invadiu até a Europa.
Isso passou a ser chamado de American Way of Life, como maneira também de designar o melhor padrão de consumo do planeta. Mas ninguém ganhava tanto para comprar tudo isso de uma vez só. E todos queriam todo ao mesmo tempo. Então a solução encontrada foi vender rádio, eletrodomésticos, carros, casas, cosméticos e até vestimenta em prestações. Surge, portanto, uma impressionante indústria do crédito. O crédito fácil fez com que muitas famílias se endividassem. Ao mesmo tempo, a Bolsa de Valores norte-americana se expandia. Até mesmo os trabalhadores retiravam dinheiro da poupança ou pediam empréstimos para investir em ações na Bolsa. Esperavam ficar milionários da noite para o dia. Havia também um apelo ideológico para que os trabalhadores se tornassem sócios das empresas comprando suas ações. Esta ideia de capitalismo popular era muito importante, não somente para ativar o mercado da Bolsa, mas principalmente devido a que os Estados Unidos já se havia transformado naquele momento no exemplo do capitalismo mundial. Então, o que se pretendia demonstrar através da noção de capitalismo popular era que não era necessário deixar para trás o capitalismo, como tinha feito a União Soviética, para superar a pobreza, mas transformar os operários e os trabalhadores em geral em capitalistas. A ideia de que o capitalismo tinha encontrado nos Estados Unidos a fórmula para o enriquecimento sem limites se espalhou. Mas a economia norte-americana dava sinais de fraqueza. Ocorre que em meados da década de 20, os estados europeus passaram a se recuperar relativamente. E essa recuperação relativa implicou uma diminuição da demanda pelos produtos norte-americanos. No final da década, as exportações caíram e o mercado interno havia chegado a seu limite. Produzia-se mais do que era possível vender. E os empresários já não tinham meios de pagar os funcionários. A indústria começou a quebrar. Quando ela quebra, ela desemprega todo um conjunto de funcionários, de assalariados, e aí nós temos uma quebra generalizada, porque esses funcionários não têm mais condições de consumir. Por outro, a quebra das próprias empresas, que eram a base do crescimento econômico e da prosperidade norte-americana. E isso arrasta também o setor financeiro, né? Que muitos bancos também quebram em função de que o dinheiro emprestado não iria retornar de maneira alguma. Na Bolsa de Valores, o clima era de grande tensão. Nos anos anteriores, mesmo diante dos sinais da crise, os especuladores continuaram comprando ações. Os preços das ações subiram, mas, de fato, não estavam atrelados ao crescimento real das empresas. Eram fictícios. Não existia uma base material para toda essa riqueza negociada em papéis. A produção não era correspondente aos valores negociados na Bolsa. Numa quinta-feira de outubro de 1929, a bolha estourou. Todos tentavam vender as ações que tinham e os preços desabaram. O pânico se alastrou. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Como consequência da quebra da bolsa, milhares de pessoas correram aos bancos para sacar dinheiro e toda a economia entrou em colapso. Todo mundo sentiu a crise. Os trabalhadores braçais, porque as empresas fecharam, eles ficaram desempregados. O crescimento do desemprego foi fantástico. A pobreza, de um modo geral, atingiu todas as classes sociais. Não havia nenhum tipo de seguro contra a pobreza, ou seja, de mecanismos, porque como era uma sociedade onde tudo era privado, houve uma catástrofe social. Houve suicídios, como é bem sabido, certo, em Wall Street, e as pessoas, em 2, 3 anos, que foram ficando muito pobres, começaram a viajar de carona no trem, certo? Ou seja, de carona significa que não pagavam, certo? E percorriam o país em busca de qualquer coisa que lhes desse algum tipo de meios de subsistência. Baseado no livro do escritor John Steinbeck, o filme As Vinhas da Ira é um retrato desse período. Conta a história de uma família de agricultores que perdeu as terras e percorre os Estados Unidos em busca de trabalho.
Ao chegar a outros estados, é recebida com violência. Quando transpassavam a fronteira de um estado para o outro, os camponeses de outro estado, ou as pessoas de outro estado, os esperavam com armas para não deixarem que eles entrassem, ou seja, que eles concorressem com os trabalhadores desse estado pelos poucos empregos que ainda subsistiam, certo? Resultado, começou a haver milícias armadas, certo, que patrulhavam a fronteira dos estados para que não houvesse migrações de estado para estado. Surgiram favelas em todas as capitais norte-americanas e as pessoas reviravam o lixo para obter alguma coisa para comer. Houve êxodo para a cidade e houve perda de casas por parte dos que viviam na cidade. Foram parar nas favelas. Os próximos anos ficariam na história como o período da Grande Depressão. A crise, que teve seu centro nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e trouxe várias consequências. Na Europa, a Alemanha foi o primeiro país a sofrê-las. O dinheiro que estava sendo investido na recuperação do país já não existia mais. Resultado, a economia alemã sofreu, passou em 1929, passou a ter 6 milhões de desempregados. Foi uma catástrofe social também na Alemanha. O resultado foi o crescimento espetacular, de um lado, na Alemanha, do Partido Comunista, que principalmente entre os desempregados mais pobres, e, por outro lado, entre as pessoas de classe média que tinham medo de perder o pouco que tinham, do Partido Nazista, certo? A propaganda de Adolf Hitler se transformou xenófoba contra o estrangeiro. Na Alemanha, como se sabe, isso tomou a forma de uma propaganda antissemita, certo? O resultado foi que tivemos um forte crescimento de movimentos de direita na Alemanha, na Itália, onde o governo fascista já existia, ele se fortaleceu, na Inglaterra surgiram movimentos que imitavam o nazismo alemão. No Brasil, o primeiro impacto da crise foi na produção de café. O principal produto de exportação brasileiro já não tinha mercado e seu preço despencou. Na tentativa de equilibrar o preço, o presidente Getúlio Vargas tomou medidas emergenciais. O governo passou a comprar estoques e até a queimar grãos. Isso diminuiu o prejuízo dos cafeicultores, mas era pouco diante do tamanho da crise. Vários agricultores faliram. Muitos deles resolveram migrar, né, para o investimento em outros setores que pudessem tanto desenvolver um tipo de produção que suprimisse ou diminuísse a nossa dependência do mercado exterior. Então é o caso em São Paulo de muitas famílias que, quebradas no campo, transferiram os seus investimentos para as cidades, desenvolveram aí indústrias em vários setores. Por exemplo, a indústria alimentícia, a indústria de tecidos. Em pouco tempo, o comércio mundial estava reduzido a 1/3 do que era antes. A primeira grande crise do capitalismo questionava o modelo econômico vigente, no qual o Estado pouco interferia na economia. Nos Estados Unidos, outras ideias começaram a ganhar espaço. Em 1933, o novo presidente eleito, Franklin Delano Roosevelt, falava em supervisionar transações bancárias e financeiras. There must be an end to speculation with other people's money. O governo Roosevelt tomou para si a tarefa de recuperar a economia e gerar bem-estar social. Seus discursos traziam esperança. Na prática, o presidente implantava uma série de medidas que ficaram conhecidas como o New Deal, o novo acordo. Era basicamente um programa de intervenção do Estado na economia para disciplinar a economia, para tentar buscar uma saída à crise econômica através da criação de empregos pelo Estado, reorganização do sistema financeiro. Então, o Roosevelt investiu, em primeiro lugar, como um gestor de uma política pública de incorporação da massa de desempregados em obras, né, de caráter estatal. Segundo, ele determinou, como o preço dos alimentos também, né, teve uma queda muito significativa, quebrando também os próprios produtores rurais, o que ele fez foi pagar para que a produção fosse limitada. Então, forçando a subida dos preços agrícolas como uma forma de remunerar esse agricultor.
Por outro lado, ele também investiu na indústria. De que maneira? Ele criou um salário mínimo, né? Criou uma legislação social que pudesse dar condições a essa população de ser novamente consumidor, mesmo com um salário menor. O New Deal não obteve todo o sucesso pretendido. Conseguiu reduzir a pobreza e o desemprego por algum tempo. Mas a economia norte-americana só se recuperaria mesmo com a Segunda Guerra Mundial e a movimentação na indústria de armas. Os anos de 1920 foram intensos e contraditórios. A crise de 1929 deixou questões que até hoje são debatidas. Há como evitar as crises no capitalismo? Por que elas se repetem?